Sua vida é realmente sua ou uma mentira bem contada? Imagine acordar um dia com uma sensação que te paralisa. A vida que você vive não é a sua. Cada decisão, cada crença, até mesmo os desejos que te movem. E se tudo isso não nasceu de quem você realmente é, mas sim das expectativas, condicionamentos e influências invisíveis de todo mundo ao seu redor? Pensa comigo. O quanto da sua identidade é o seu eu autêntico e o quanto é só uma máscara que você construiu, moldada pela pressão, pela sociedade ou por aqueles medos que sussurram na sua cabeça. Quantas vezes você se sente atuando, vivendo um roteiro que não foi você quem escreveu? E se eu te dissesse que o que você acha que é você pode ser a maior mentira que já te contaram? Hoje, vamos juntos nessa jornada. Vamos mergulhar num dos maiores segredos de Carl Jung. A vida só começa de verdade quando você se encontra. Mas o que é se encontrar? É só ter autoconsciência ou tem algo muito mais profundo rolando aqui? Fica comigo, porque ao desvendarmos as forças ocultas que moldam quem você vai entender por que a maioria das pessoas nunca se encontra de verdade e como você pode se libertar. A última ficha que vai cair é a mais poderosa de todas. Ela tem o poder de mudar não só como você se vê, mas como você vive neste mundo. Se essa pergunta já te fez refletir, se essa sensação de estar vivendo uma vida que não é sua já te atingiu, então você não está sozinho. Muitas pessoas sentem isso. Se você já sentiu algo parecido, deixe seu like no vídeo agora. É um sinal pra gente que essa mensagem está chegando em quem precisa. E se você quer continuar recebendo insights que transformam, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Isso nos ajuda a levar essa conversa tão importante para mais pessoas. Comente aqui se você já se sentiu assim, como se sua vida fosse um roteiro escrito por outra pessoa. Sua experiência importa muito. Carl Gustav Jung foi um gênio da psicologia profunda. Ele não se contentava com o básico, ele mergulhou no inconsciente, nos lugares ocultos da nossa mente. Jung não achava que estar bem era só se encaixar. Para ele, o crescimento de verdade era uma jornada de individualização, se tornar a sua versão mais autêntica. Mas a real é que a maioria não faz essa viagem. Elas ficam presas numa versão delas mesmas, construída por fora. Vivem para agradar, sem nem questionar se a vida que têm é realmente delas. Buscam aprovação, achando que felicidade é ser aceito. Mas lá no fundo tem um vazio, uma sensação de que algo essencial está faltando. Jung dizia, a vida de verdade começa quando a gente para de fugir de nós mesmos. Mas antes de entender o que é se encontrar, a gente precisa sacar o que está te segurando. O que dentro de você está sendo controlado por medos ou crenças que você nem sequer percebe. Desde que nascemos, somos condicionados, nos dão nomes, papéis, regras. Nos ensinam o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. É tão sutil que a gente nem percebe. A gente se adapta, se conforma e, sem querer, a gente começa a esconder partes nossas que não se encaixam. Pensa na sua infância. Alguma vez você se expressou de um jeito livre e foi repreendido? Te disseram para ser mais pé no chão? Para não ser tão sensível? Que sentir certas coisas era errado? Lentamente, você foi escondendo essas partes, guardando-as para si. E assim, você começou a criar uma máscara. Jung chamou essa máscara de persona. A persona é o rosto que a gente mostra para o mundo. Ela nos ajuda a funcionar, a ter amigos, a ser aceito. Mas aqui está o perigo. Quanto mais a gente se identifica com essa máscara, mais a gente se desconecta do nosso verdadeiro eu. A gente começa a acreditar que somos essa persona e esquece que tem algo muito mais profundo por baixo dela. E tem o outro lado da moeda. Se a persona é o que mostramos, a sombra é o que escondemos. É tudo aquilo que a gente rejeitou, que a gente reprimiu dentro de nós. Nossos medos, nossos desejos proibidos, nossas fraquezas e sim, até nossas forças escondidas. E fica mais sinistro. A sombra não some só porque a gente não olha para ela. Ela age por baixo da superfície, influenciando seus pensamentos, suas ações, suas emoções.
Aquilo que você nega em si mesmo não desaparece. Ele se manifesta de formas inesperadas, muitas vezes como projeção. Já sentiu uma raiva inexplicável de alguém, sem saber por quê? Já se sentiu irritado com certos comportamentos de outras pessoas? Jung dizia que, muitas vezes, quando algo em alguém nos incomoda demais, é porque essa mesma característica está escondida na nossa própria sombra. E se eu te dissesse que dentro dessa sombra está a chave para sua verdadeira autodescoberta? Você está pronto para encarar as partes de você que mais te assustam, mas que na verdade guardam o seu maior poder? Que essas partes que você escondeu não são suas inimigas, mas sim as peças que faltam para você se sentir inteiro. A grande sacada de Jung foi: crescer não é eliminar a sombra, é integrá-la. É olhar para dentro, para o seu inconsciente e encarar o que você negou. Porque quando você faz isso, você libera uma fonte imensa de poder pessoal, autenticidade e liberdade. É aqui que a verdadeira jornada começa. Você está pronto para encarar a sua verdade? Para se libertar das ilusões que te moldaram? Porque o que vem a seguir vai virar seu mundo de cabeça para baixo. A maioria das pessoas vive achando que já se conhece. Elas se definem pelo nome, emprego, passado. Mas e se eu te dissesse que sua identidade é muito mais complexa? Que o você que você conhece é só a pontinha do iceberg, uma fração de algo muito maior, uma realidade bem mais profunda? Jung acreditava que dentro de cada um existe um mundo oculto, uma paisagem interna vasta, cheia de memórias esquecidas, emoções presas, desejos ignorados e um potencial que você nem imagina. E a chave para se encontrar de verdade não é construir uma nova identidade, mas sim desenterrar o que sempre esteve guardado aí dentro de você. Vamos parar um instante para sentir isso. Você já sentiu uma vontade profunda e inexplicável de algo mais? Uma sensação de que existe uma versão melhor de você esperando para surgir? Isso não é coisa da sua cabeça, é a voz do seu inconsciente te chamando para algo maior. Jung chamou isso de individualização. Ele dizia que a realização verdadeira não vem de se encaixar, mas de integrar todas as partes de nós, o bom, o ruim, a luz, a escuridão. Mas para integrar, a gente precisa primeiro confrontar. E é aqui que a maioria trava. Por quê? Porque encarar a si mesmo é desconfortável pra caramba. Exige olhar para partes da sua personalidade que você ignorou por anos. Exige questionar suas crenças mais profundas, seus medos mais profundos e os conflitos internos que moldaram a sua vida. Pensa comigo, por que a gente foge tanto do silêncio? Por que a gente se distrai com trabalho, redes sociais, qualquer coisa que nos impeça de ficar sós com nossos pensamentos? Essa distração não é por acaso. É um mecanismo de defesa, uma forma de evitar as perguntas mais difíceis que borbulham por baixo da superfície. Mas não importa o quanto a gente tente, esses lados ocultos não somem. Eles aparecem de formas inesperadas: ansiedade, autossabotagem, relacionamentos vazios ou aquela sensação constante de estar perdido. Jung dizia que nosso inconsciente está sempre tentando falar com a gente, mas a gente aprendeu a ignorar. Porém, se a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver os padrões. Vamos notar como nossas feridas mais antigas influenciam nossas escolhas, como nossos desejos reprimidos moldam nossas ações e como as coisas que mais tememos, muitas vezes, guardam as maiores lições. Pega o exemplo simples, mas poderoso, do medo da rejeição. Tanta gente vive com medo de ser julgada, de ser abandonada. Busca a aprovação, foge de conflitos, esconde o que pensa para manter a paz. Mas de onde vem esse medo? É só sobre o que os outros pensam ou vem de algo mais profundo? Talvez uma ferida antiga, uma experiência da infância, um momento em que você se sentiu invisível. Jung diria que esse medo não é só uma emoção, é uma parte sombria de você que não foi reconhecida. E enquanto você não trouxer isso à luz, ela vai continuar controlando suas ações por trás dos panos. Mas aqui está o mais louco. Quando a gente finalmente encara essas partes ocultas, elas perdem o poder sobre a gente.
Imagina viver sem medo de ser julgado, falar a sua verdade sem pensar duas vezes, tomar decisões baseadas no que ressoa dentro de você, não no que os outros esperam. Esse é o poder da individualização. Não é sobre se tornar alguém novo, é sobre se tornar mais você mesmo. Mas por onde começar? Como a gente desvenda as forças inconscientes que nos moldam? Jung dizia que um dos caminhos mais poderosos para acessar o inconsciente é através de símbolos, sonhos e da introspecção. Ele viu os sonhos como mensagens da alma, revelando verdades escondidas. Ele também destacou a importância da expressão criativa. Escrever, pintar, fazer música, qualquer forma de autoexploração que nos ajude a acessar e integrar o inconsciente. Mas talvez o passo mais crucial seja este, o autoconhecimento. O momento em que você começa a questionar seus pensamentos, suas reações e suas crenças mais arraigadas, você já deu o primeiro passo na sua transformação. O momento em que você para de fugir do desconforto e começa a encará-lo com curiosidade, você começa a resgatar quem você realmente é. Porque a verdade é que a maioria das pessoas vive a vida inteira como estranhas para si mesmas. Elas seguem caminhos prontos, sem perceber que têm o poder de escolher diferente. Elas escondem sua verdadeira natureza, sem sacar que sua maior força está em abraçar tudo o que elas são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você tem o poder de se soltar das ilusões que te prenderam, de tirar as camadas de condicionamento e medo que te impediram de viver plenamente, de entrar na sua totalidade, sem medo e sem culpa. E na próxima parte, vamos além, nos arquétipos escondidos dentro de você. Esses padrões ancestrais, guardados na sua psique, têm a chave para liberar seu maior potencial. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida para sempre. Se encontrar a si mesmo fosse fácil, todo mundo já estaria vivendo em total alinhamento com sua verdadeira essência. Mas, como vimos, é bem mais complexo. Não é só escolher quem a gente quer ser, é desvendar as forças que nos formaram, encarar as partes que rejeitamos e integrá-las para construir uma identidade autêntica e completa. Mas por que a gente se sente atraído por certas coisas? Por que repetimos os mesmos erros, caímos nos mesmos padrões, mesmo quando tentamos mudar? A resposta de Carl Jung foi um divisor de águas. Ele acreditava que dentro de cada um de nós existem padrões universais, enraizados, como projetos psicológicos que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos de formas que nem imaginamos. Ele chamou esses padrões de arquétipos. Jung dizia que os arquétipos são imagens coletivas ancestrais armazenadas no que ele chamou de inconsciente coletivo, um nível da mente que compartilhamos com todos os seres humanos, herdados das experiências dos nossos antepassados e das experiências nos nossos antepassados. Esses arquétipos moldam quem somos, nossos relacionamentos e até mesmo como a gente vê o mundo. Pensa nas histórias mais antigas, a jornada do herói, o mestre sábio, o vilão, a criança inocente. Esses personagens aparecem nos mitos, nas religiões, na literatura e até nos nossos sonhos. Eles não são só ficção, eles representam forças psicológicas que existem dentro de todos nós. E quer a gente perceba ou não, eles estão sempre agindo na nossa vida. Pega, por exemplo, o arquétipo do herói. Essa é a parte de você que busca um propósito, que sente um chamado para algo maior. É a parte que quer superar obstáculos, ficar mais forte e se tornar uma versão melhor de si. Mas esse arquétipo não está sozinho. Ele sempre vem acompanhado da sombra. A sombra, como já falamos, são as partes reprimidas e ocultas de você. Seus medos, suas fraquezas e até seu potencial inexplorado. Nos mitos, o herói precisa encarar a sombra, muitas vezes um monstro, um inimigo, antes de realmente evoluir. Agora, traz isso para sua vida. Você já teve aquele momento em que sabia que precisava mudar, mas algo dentro de você resistia? Aquela chance de se tornar uma versão maior de si, mas o medo, a dúvida ou a autossabotagem te impediram? Essa é a batalha entre o herói e a sombra, acontecendo dentro de você. O erro da maioria é tentar suprimir a sombra, em vez de entendê-la.
Mas Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando a gente integra a sombra. Não é rejeitá-la, é aprender com ela. Digamos que você lute com a dúvida. Em vez de ignorar ou fingir que ela não existe, Jung te convidaria a perguntar: de onde vem essa dúvida? Ela é realmente sua? Ou foi plantada por experiências passadas, pela sociedade ou pelas vozes dos outros? Que lições ela traz? Será que dentro dessa sua dúvida existe na verdade uma força escondida? Talvez humildade, autoconhecimento ou a capacidade de ver as coisas de vários ângulos? Quando a gente começa a ver nossas dificuldades não como fraquezas, mas como mensagens do inconsciente, tudo muda. Mas os arquétipos vão além do herói e da sombra. Existem muitas outras forças dentro de nós, cada uma com um papel na formação da nossa identidade. Uma das mais poderosas é a ânima e o ânimos. Jung acreditava que, dentro de cada homem, existe um lado feminino oculto, a ânima, e dentro de cada mulher, um lado masculino oculto, o ânimos. Não é sobre gênero físico, mas sobre o equilíbrio de energias dentro de nós. A ânima representa a intuição, emoção, criatividade e uma conexão profunda com o inconsciente. O ânimos representa lógica, estrutura, disciplina e assertividade. Quando essas duas forças estão em equilíbrio, a pessoa se sente completa. Mas quando desequilibra, o conflito interno aparece. Por exemplo, um homem que rejeita sua ânima pode ter dificuldade em expressar emoções, vendo a vulnerabilidade como fraqueza. Uma mulher que rejeita seu ânimos pode ter dificuldade em se impor, sentindo-se hesitante em tomar as rédeas da própria vida. Mas quando essas energias são abraçadas, em vez de reprimidas, elas se tornam uma fonte de força imensa. E isso nos leva a uma das maiores verdades de Jung. Para se encontrar, você precisa abraçar todas as suas partes. A luz e a escuridão, o masculino e o feminino, o conhecido e o desconhecido. Individualização não é virar outra pessoa, é se tornar inteiro. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, uma última revelação que amarra tudo. E é talvez a mais poderosa de todas, porque o maior obstáculo para se encontrar não é só o medo, a dúvida ou o condicionamento externo, é algo muito mais profundo, algo escondido na própria forma como a gente percebe a realidade. E na próxima parte, vamos desvendá-lo. O que você vai ouvir agora vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo, e isso pode mudar a sua vida para sempre. Ao longo dessa jornada, a gente desvendou as forças ocultas que moldam quem você é, as máscaras que você usa, a sombra que você esconde e os arquétipos que influenciam seus pensamentos e ações. Mas agora precisamos encarar a ilusão mais profunda de todas, a ilusão do eu que você vê. A maioria das pessoas vive achando que sua identidade é fixa, que elas são um eu imutável, moldado por memórias e experiências. Mas Jung, assim como grandes filósofos e místicos, entendeu algo radical. O eu não é estático, ele é fluido, está sempre mudando e é muito maior do que nos fizeram acreditar. E se a versão de você que você conhece agora for só um pedacinho de algo muito, muito maior? E se a pessoa que você pensa que é apenas uma expressão de uma consciência ilimitada que está evoluindo há séculos, carregando a sabedoria de vidas e experiências herdadas? Jung explorou isso através do conceito do si mesmo, o self. Não o ego pequeno que se apega a rótulos e medos, mas o verdadeiro si mesmo, a totalidade de quem você é, além das ilusões de identidade. E essa percepção é libertadora e assustadora ao mesmo tempo, porque significa que tudo o que você acreditava ser, todos os medos, as limitações, as histórias que você conta a si mesmo, não é a verdade completa, é só uma construção temporária da sua mente. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Você não é um ser isolado, sozinho vivendo a vida. Você é um vasto campo interconectado de consciência, carregando a sabedoria de gerações, a profundidade do inconsciente e um potencial de transformação que vai muito além da sua imaginação. Mas se isso é verdade,
Por que a gente se sente tão limitado? Por que a gente sofre, duvida, sente medo? A resposta está no ego. O ego não é o inimigo, ele é só a parte da mente que cria uma sensação de separação. É aquela voz na sua cabeça que diz: isso é quem eu sou e isso não sou eu. Ele constrói muros, define limites e te mantém preso a padrões familiares. E embora o ego tenha a sua função, ele também é o maior obstáculo para sua autodescoberta. Porque, na verdade, você não está limitado a uma única identidade. Você é um ser em constante evolução. E no momento em que você para de se apegar à ideia de quem você acha que é, você abre as portas para possibilidades infinitas. Mas como você faz isso? Como você supera a ilusão do eu e entra na plenitude da sua existência? Jung ofereceu um caminho que exige coragem, introspecção profunda e a disposição de se render a tudo que você achava que sabia sobre si mesmo. Primeiro, abrace o desconhecido. A maioria teme o desconhecido porque ele representa a incerteza, mas é no desconhecido que o crescimento acontece, que a transformação surge. Quando você para de resistir aos mistérios que existem dentro de você e se inclina para eles com curiosidade, você começa a ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. Segundo, solte o apego aos rótulos. Você não é só seu nome, seu trabalho, seu passado ou sua personalidade. Você é algo muito maior do que qualquer definição. Quando você abandona identidades rígidas, você cria espaço para algo grandioso emergir. Terceiro, ouça o inconsciente. Seus sonhos, seus instintos, suas intuições mais profundas não são aleatórios. São mensagens do seu si mesmo, te guiando para a sua totalidade. Quanto mais você se conecta, mais você vai reconhecer padrões, sincronicidades e sinais que te levam ao seu verdadeiro caminho. E, finalmente, entregue-se ao processo. Encontrar a si mesmo não é um destino, não é algo que você conquista e pronto. É uma jornada contínua, um desdobramento de camadas cada vez mais profundas da verdade. E aqui está a revelação final. Você nunca esteve realmente perdido. Você sempre esteve aqui. O eu que você estava procurando estava dentro de você o tempo todo, apenas esperando para ser lembrado. Então, a escolha é sua. Você vai continuar vivendo como um fragmento de quem você realmente é, preso por velhos medos e ilusões? Ou você vai dar um passo para o desconhecido, abraçando o ser vasto e ilimitado que você nasceu para ser? Porque a vida não começa de verdade até que você se encontre. E agora você sabe o caminho. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se você sentiu essa verdade ressoar fundo aí dentro, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. E para mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de autodescoberta e desbloquear o seu potencial, inscreva-se no canal imediatamente. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem é para você. Comente "Eu recebo" aqui embaixo para selar essa conexão poderosa. E para continuar essa jornada incrível de transformação, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Clica lá!